Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós aqui estamos na página 56, capítulo 5, da primeira parte da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos agora na viagem, descrevendo a viagem que São José faz de Belém a Nazaré, cidade sugerida a ele para sair de Belém e ir para Nazaré por Zacarias e Isabel. Nós, então, vimos a primeira parte, vamos ver agora a segunda parte dessa viagem. A aurora apareceu também subitamente, tal como antes caíra o crepúsculo. José despertou com a sensação de que aconteceu algo. Abriu os olhos e imediatamente viu um desconhecido que, com um movimento de sua lança, o intimou a permanecer deitado sem se mover. Havia duas pessoas de pé ao lado dos restos da fogueira, olhando os viajantes adormecidos. Não teve qualquer dúvida sobre quem fossem essas pessoas. Tinham o rosto curtido do sol, barbas hirsutas, gibões feitos com peles. Estavam armados. O mais baixo tinha uma lança em posição de ataque. O mais alto, que parecia ser o chefe, estava armado com uma espada. O primeiro se lançou sobre José num salto felino e disse-lhe: "Não te movas e cala-te, se queres viver." José não se moveu. Nesse momento, ele se convenceu de que também os seus companheiros não estavam dormindo. Não obstante, ninguém se movia, já que o homem da lança vigiava e apontava imediatamente sua arma para quem fizesse o menor movimento. "Quietos", disse o mais alto dos bandidos. "Quem tentar levantar-se morrerá. Só quero dinheiro. Se o derdes sem reação, perdoo-lhes a vida." "Bem, primeiro vocês", fez o sinal com a mão aos mercadores. Um dos negociantes resmungou algo, mas o da lança lançou-se sobre ele, pondo-lhe a ponta da lança na garganta. "Rápido", ordenou o mais alto. Grunhiu alguma coisa para seu companheiro. O outro, sem soltar a lança de sua mão direita, alcançou com a esquerda um cesto caído no solo. Aproximou-se de cada um dos viajantes, exigindo de todos a entrega de sua bolsa. Ao recebê-la, jogava no cesto. Enquanto isso, o bandido mais alto cuidava para que ninguém se movesse. Não deixava de vigiar nem por um momento. E repetia ameaçador: "Fiquem quietos. Um movimento e eu os esquartejo." Os comerciantes entregaram gemendo seu dinheiro. Agora, o homem da lança aproximou-se do fariseu. "Sou rabino, ensino os preceitos do Altíssimo. Se me roubas, ele te castigará", insistia o homem deitado. O bandido da lança lançou um olhar para seu companheiro, mas o outro gritou: "Pegue-o. Fala do Altíssimo e só pensa nele mesmo. Pegue e, se ele não te der, atravesse a garganta dele."
Logo verás, serás castigado, disse o fariseu, pondo sua bolsa na mão do bandido. Seu companheiro moveu-se, o bandido lançou-se sobre ele, pisando-lhe o peito com o pé. Viu que sob a cabeça do homem deitado havia uma espada escondida. Agarrou-a com um movimento rápido e jogou-a longe. Sorte a tua que tentaste atacar-me. Dá-me o dinheiro. Judas entregou sua bolsa sem dizer palavra. Agora tu, exclamou o bandido, apoiando a lança sobre o peito do camponês. Tem compaixão, começou a suplicar o Anhares, o camponês, né? Piedade, sou um homem pobre, não tenho nada. Dá-me o que tens. Espera, disse de repente o alto. Ali ao seu lado há um menino. Ele diz que não tem dinheiro, então que ele te dê o seu filho. Piedade, gemeu a mulher erguendo-se de um salto. Piedade, é meu filho. Senhor, é meu filho. Dê na cabeça dela, rugiu o maior. O mais baixo deu-lhe uma patada no ventre e a mulher caiu. Quando tentou erguer-se de novo, deu-lhe outra patada. Pôs-lhe o pé na garganta, mas, como tinha as duas mãos ocupadas, não pôde pegar o menino. Deixou o cesto no chão e agarrou o menino pelos cabelos. Este gritou, agarrando-se a seu pai. Para separá-lo, o bandido retirou o pé do peito da mulher. Então ela o puxou pelo manto. Ele voltou-se disposto a feri-la com a lança. Nesse instante, José deu um salto e agarrou a lança. Mata-o! Gritou o bandido mais alto. O mais baixo lançou um grito de raiva. Tentava arrancar a lança das mãos de José. José não sabia lutar, mas o trabalho desde a infância o tornara forte. Sua força era conhecida, e com frequência em Belém, quando era necessário erguer alguma coisa pesada, mandavam buscá-lo, e ele sempre acudia disposto a ajudar os outros. Instintivamente fez um movimento com a lança. Não somente tomou-a do bandido, mas também o lançou ao solo. O segundo bandido aproximou-se com a espada erguida. Vendo, porém, a facilidade com que José desarmara seu companheiro, deteve-se. Vou te matar, exclamou, tentando assustá-lo com seus gritos. Mas agora todos estavam de pé, agarrando seus bastões. O jovem, acompanhante do fariseu, levantou sua espada. O bandido compreendeu que não podia fazer frente à superioridade numérica e saiu em fuga. O mais baixo foi atrás dele. Nem mesmo tentou recolher o butim. José deixou a lança e se inclinou sobre a mulher caída. Estava coberta de sangue. Soluçava e apertava contra o peito o seu filho, que também chorava. Aconteceu-te alguma coisa? Perguntou José. Não levaram Dimas, disse ela entre soluços e risos. Tu o salvaste, Senhor. Tomou a mão de José com a intenção de beijá-la, mas ele retirou-a, retrocedendo. Apenas disse ao camponês: trata dela. Tens azeite? Tenho, senhor, tenho, confirmou rapidamente o outro. Era agora toda humildade e temeroso respeito. Farei o que ordenares, Senhor. Os mercadores recolhiam suas bolsas. Conversaram entre si por um momento em voz baixa. Em seguida, o de barba negra aproximou-se de José. Queremos agradecer-te por nos teres defendido, disse ele. Aceita esses poucos ciclos em sinal de nossa gratidão. José sacudiu a cabeça. Não preciso de vosso dinheiro. Mas são magníficos ciclos de prata, disse o comerciante, passando as moedas da mão para a outra. Olha, podes comprar muita coisa com isto.
para ti e para os teus. Além disso, queremos agradecer-te. Se não fosse por tua coragem, foi o Altíssimo que vos salvou, concluiu José. Se quereis agradecer-lhe, dai o dinheiro aos pobres. E afastou-se, levando o burro ao bebedouro. Ia colocar-lhe o cabresto, mas deteve-se ao ver que os demais não o faziam. Os membros da caravana, em vez de pôr-se em marcha, continuavam discutindo sobre o acontecido. Até mesmo o fariseu e seu companheiro se uniram à conversação geral. Nada no mundo poderia detê-los nessa conversa inútil. Falavam todos ao mesmo tempo, gritavam um por cima do outro, gesticulavam. Aquela agitação parecia não ter fim. Quando finalmente decidiram deixar de papo e pôr-se a caminho, o sol estava muito alto no céu e o calor já incomodava. Seu caminho estendia-se ao longo do leito do Jordão, o rio que flui para baixo, bordejando o deserto. Ia subindo sempre. A parede vegetal já não projetava nele a sua sombra. Ao contrário, o deserto os oprimia com seu hálito quente. Agora, a depressão ficara abaixo. Ao caminhar, tinha-na a seus pés. Era como um cinturão esmeralda de vegetação de framboesas anãs e de tamarindos, que formavam longa alfombra recamada pelos meandros do rio. No outro lado do Gor, viam-se escalonados os montes de cor vermelho escuro. Nos terraços rochosos, podia-se distinguir a espaços alguns assentamentos humanos. Para chegar a eles, porém, seria preciso abandonar o caminho e penetrar na montanha. Por isso, não se afastaram de sua rota e, apesar do calor, procuravam ir depressa para chegar antes da noite no val de Jaboque. Contudo, chegando à hora do máximo calor, tiveram de parar para descansar. Há uma saliência rochosa em cuja base se estendia uma estreita franja de sombra, como um vestido estendido no chão, era sua proteção. Todos se esconderam nessa sombra e, deitados no solo ressecado, ofegavam intensamente. José permanecia sentado contra a rocha, com as pernas encolhidas. O burrinho, que não cabia na sombra, pôde apenas deixar a cabeça nela. Como tinham saído muito tarde, andaram pouco tempo. Entretanto, José se sentia muito cansado. Com admiração, observava a mulher, que apesar dos machucados e das feridas, não deixava de cuidar de seu filho. Abanava-o, umedecia-lhe os lábios com o sumo de um limão silvestre. O menino devia ter se assustado muito, porque permanecia muito pálido e fraco. O suor corria pelas maçãs de seu rosto. Desta vez, José observou que também o pai demonstrava preocupação por seu filho. O espaço à sua frente parecia dançar pelo efeito da evaporação. As ideias moviam-se preguiçosas. A cabeça retumbava como um pequeno moinho em movimento. Nós também queremos agradecer-te, ouviu de repente. Surpreso, José virou a cabeça. O fariseu e seu companheiro aproximaram-se de José e sentaram-se na sombra a seu lado. No olhar deles, não notou o sorriso zombeteiro. Não fiz nada do outro mundo, disse José.
Pensávamos que eras um simples Amhares, camponês, né? Disse o fariseu. Falavas com essa mulher, mesmo devendo lembrar que são todas impuras. Também vi que tu rezas. Também mostraste coragem e força, acrescentou Judas. Quem és? Eu me chamo José, filho de Jacó. Sou natural de Belém. Queres dizer que pertences à estirpe real? Na voz do Rabi ressoou a incredulidade. É como disseste, Rabi. Reinou um breve silêncio. Os dois olharam para José com mais atenção ainda. O fariseu voltou a falar. Eu me chamo Saduc. José baixou humildemente a cabeça. Alegro-me por conhecer-te, Rabi. Sim, agora percebo que realmente não és um Amhares. A voz de Saduc denotava crescente benevolência. Não te esqueças. Guarda-te das mulheres, Amhares, e conservarás a pureza. Um homem como tu, interveio Judas, não tem motivo para se preocupar com os Amhares. Dize-me, perguntou Saduc, quem é o cabeça de vossa estirpe? Meu pai Jacó, filho de Matã. Por acaso tu és o filho mais velho? Exato. Eles se entreolharam. Pois, começou Saduc, a estirpe de Davi é antiga e meritória. Herodes nunca se interessou por vós? Não sei nada disso. Somos gente simples. Tenho uma oficina de nagar. Meus irmãos cultivam a terra. Claro, claro. Passou o tempo glorioso de vossa estirpe. Ouvistes dizer, perguntou Judas de repente, que Herodes quer recensear Israel? Não. Como acabo de dizer, vivemos afastados desses assuntos. Pois eu te digo, ele quer fazer isso. Anunciará que exige um juramento de fidelidade, mas realmente ele quer outra coisa. Quer contar ao povo. É um grave delito. Um grande pecado, disse o fariseu. Seguramente terás lido com que severidade o Altíssimo castigou o rei Davi quando se atreveu a realizar o censo. Eu li. Ao contar os súditos, ele buscava a sua própria glória. O próprio censo é um pecado, interrompeu Saduc. Não podemos permitir semelhante contagem, dizia Judas. Esse idumeu impuro quer recensear o povo para poder roubá-lo mais tarde. Não lhe basta arrancar do povo até o último óbolo para edificar para os goim cidades adornadas com estátuas pecaminosas. Aproxima-se o tempo. Deteve-se olhando fixamente para José. Parecia que esperava alguma coisa. José disse: é preciso rezar para que o Altíssimo afaste do coração do rei os pensamentos que o levam a pecar. Ou talvez, disse Judas misteriosamente, seja preciso decidir-se a lutar. Em todo caso, estás informado sobre o Messias anunciado. Naturalmente, Israel espera há séculos pelo Messias. Em nossa família, se recorda a todos que o Messias será filho de Davi. Será seu filho em espírito,
não forçosamente de sangue, disse Saduque com insistência. Será um chefe e um líder, como foi Davi. Levará o povo à luta vitoriosa. Aqueles que hoje humilham Israel ficarão humilhados e aniquilados. Quando chegar o Messias, será como um leão que devora seus inimigos. E ouviste, perguntou de novo Judas, que o Messias já nasceu? José negou com a cabeça. Isto eu não ouvi. Mas a gente fala muito do Messias hoje em dia. Falaram-me sobre uma anciã que assegura ter recebido do Altíssimo a promessa de não morrer até que eu o veja. E o verá, te garanto, disse Judas. E que farás então? Perguntou Saduque. Naturalmente, irei segui-lo, disse, mas dirigiu sua pergunta ao fariseu. Será realmente alguém que empreenda a luta? Que comande os exércitos? Ele matará? Naturalmente, assegurou o fariseu. Será como um segundo Judas Macabeu? Correrá o sangue, e os vales se encherão de cadáveres inimigos. Os homens, como tu, deverão alistar-se a seu lado. José não disse nada. Não lhe agradava discutir, contradizer duramente as opiniões alheias. Ultimamente, falava-se tanto da chegada do Messias. Ele mesmo acabava de ouvir como esses sonhos se transformavam em fantasias febris. O povo abandonava o trabalho para discutir. De onde virá? Como será? E tal qual esses dois, todos estavam seguros de que o Messias, que estava por vir, seria o chefe que levaria a nação à luta vitoriosa. José não se atrevia a duvidar da veracidade das esperanças que todos acolhiam. E, no entanto, não participava desse entusiasmo geral. Seria verdade que o Messias viria para acender a guerra? O que ele devia trazer não poderia ser realizado de outra forma, a não ser com sangue e morte. Talvez eu seja bobo, pensava, mas amava demais o silêncio em que lentamente, como uma árvore, o pensamento amadurece. Não recebendo a resposta, o fariseu perguntou: Onde vais, José? A Nazaré. A Nazaré? Fez uma careta. E que vais buscar ali? É uma cidade de impuros, de ladrões e de comerciantes desonestos. Talvez não sejam todos, como dizes. Uma só mancha de alcatrão emporcalha todas as ovelhas. Em um rebanho sarnento, cada ovelha terá sarna. E soltava suas sentenças como se as estivesse lendo em um livro. Eu te recomendo sinceramente, não confies nessa cidade. Nada de bom pode sair de Nazaré. Se tens de resolver alguma coisa ali, resolve-o depressa e sai de lá em seguida. Nem mesmo olhes para trás. Envolveu-se em seu manto, como se temesse que caísse também sobre a sua roupa uma mancha de impureza da cidade de Galileia. Mas seu companheiro continuava olhando para José com atenção. Entretanto, és valente e forte. Vi como arrastaste a lança do outro. Serias muito útil ao Messias quando ele começar a reunir combatentes. Espero que então não faltarás.
Escuta, quando esse mentecapto ordenar o censo e a luta começar, vai para Gamala, pergunta por Judas, o Galileu, e me encontrarás. Então vou receber-te de braços abertos. Então aqui nós terminamos o capítulo 5. Dessa viagem, né? José ainda não chegou em Nazaré, mas ele chegará no próximo capítulo. E no próximo capítulo o autor narrará, né, o primeiro encontro que José vai ter com Maria, né? E no livro é chamado com o nome usado por ela, né? Miriam. Então ele vai se encontrar com a Miriam, né? Mas nesse capítulo é muito interessante esse diálogo, né? Dos fariseus com José, né? O capítulo narra primeiro a tentativa de assalto, né? E é interessante o capítulo é que José se manteve, digamos assim, alheio ao roubo e a toda a atenção do momento, né? Até que os ladrões atingiram a mulher, né? A mulher do camponês, né? Então José reage a isso, né? E acaba espantando lá os ladrões, né? Age como protetor da família, né? Como ele agirá como protetor da Sagrada Família, né? no que ele pode fazer, né? Então essa é a primeira nota do capítulo, né? É que ele acaba se tornando famoso ali no grupo, né? Porque ele reage justamente quando os ladrões ameaçam a mulher e o filho, né? Quer dizer, ameaçam não, né? Batem na mulher e ameaçam levar o filho, né? Então essa é a primeira nota do capítulo. A segunda nota do capítulo é a aversão de José à conversa fiada, né? José não só gosta do silêncio, mas ele tem aversão a essa conversa fiada, né? Que inclusive atrasou a viagem deles e por isso eles tiveram que parar cedo, né? Nessa sombra. E a outra nota do capítulo é esse diálogo no final do capítulo entre os fariseus, Saduque e Judas com José, né? Aqui nesse diálogo transparece, a primeira coisa que transparece é a característica do fariseu, né? De ter frases prontas para todas as situações, né? O autor diz que ele repetia as frases como se estivesse lendo-as num livro. Para toda situação ele tem uma frase, né? E a segunda coisa que transparece, e aí a mais importante do capítulo, é a ideia do Messias, né? Como que o Messias era considerado pelo fariseu, né? Que é a ideia que
nos evangelhos, ela é personificada por Judas Iscariotes, né? Então, nessa época, a ideia do povo e dos rabinos, esquecendo todas as profecias, principalmente de Isaías, né, era de que o Messias seria um homem que iria libertar Israel do jugo dos romanos. Né? Queria, como ele é chamado filho de Davi, seria um guerreiro, como o rei Davi, né? E queria derramar muito sangue, né? E José não estava muito interessado nisso, né? Mas ele, aqui, o personagem José, né? Desse, digamos, romance que o autor polonês descreve, ele aceita a ideia, dessa ideia do fariseu, né? Mas fica pensando consigo mesmo, né? Se é de fato esse o caráter do Messias, né? Apenas isso. Se é de fato o caráter do Messias. Mas os fariseus são de tal forma atrevidos, né, que o Judas ele já convoca São José para lutar no exército que será formado por esse Messias maluco da ideia desses fariseus, né? Ele disse que quando o Messias começar a regimentar, né, o seu exército, ele se mostrou forte, né, naquela luta contra os ladrões, seria um ótimo soldado do Messias, né? E ele já diz o seguinte: olha, quando o Messias aparecer por aí, você vai para Gamala, cidade lá, pergunta por mim, Judas, o Galileu, e nós já vamos te alistar, né, no exército do Messias. Mal sabia o fariseu que José já tinha sido alistado por Deus ao exército do Messias, mas esse Messias era muito diferente da ideia que o fariseu estava imaginando que ele seria, né? Enfim, então esse é o ponto do capítulo mais interessante, né? Que é uma antecipação, né? Da ideia de Judas e da razão por que Judas Iscariotes, né, ficou tão decepcionado com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que o traiu, né? Porque aquela figura, né, do Verbo encarnado não atendeu às expectativas, né, de Judas, certo? Então ele o vendeu por 30 moedas. Né? Pois bem, eu queria agora ouvir, se houver, as observações e comentários que os senhores possam ter. Diga, Márcio. É interessante essa mentalidade dos fariseus, que elas vêm, né, até hoje, seja do lado desse povo escolhido aí, quanto daquele lado daquela seita abrâmica, né, jihadista, né? Isso aí é praticamente são os proto-jihadistas, né? Eles creem lá no... Você vê a semelhança, né, do pensamento, e que muita gente coloca
esse pessoal aí, a origem, né, o próprio Maomé era filho de mãe judia. A origem do islamismo, na verdade, era mais uma heresia criada pelo povo escolhido, que tomou esse vulto de uma nova religião, né? Justamente para se contrapor ao avanço do cristianismo. Ah, E como essas mentalidades são tão parecidas, né? É a mesma coisa, impressionante, né? O tratamento aí da mulher, essa mentalidade jihadista aí, né? E aquele livro do Flávio Josefo, na História dos Hebreus, eu andei folheando, não li, não, que tem, pelo menos a versão que me chegou às mãos, tinha 1.500 e tantas páginas. é muito difícil também achar uma versão de tradução boa, né? Tradução boa. Ah, não, as traduções hoje em dia são difíceis. É, O português, na verdade, do tradutor é ruim. mas é. Ele não sabe, né? Porque Não sabe português e quer traduzir para o português, né? Pois é porque é difícil a pessoa. A gente vê às vezes o mesmo livro. Agora a Paula tem aqui dois livros aqui, tem duas traduções diferentes, uma péssima e outra excelente. É, pois é. Então, né, tem que saber escolher as palavras. Do Flávio José tem problemas de tradução mesmo por aí. Né? Mas o interessante no Flávio José, a parte mais próxima assim do finalzinho aí no começo, né, da era cristã aí, é a quantidade de revoltas, rebeliões que acontecem mesmo aí nessa região, né, insufladas justamente por esse espírito de jihadista aí, vamos dizer assim. O oriental sempre foi marcado por isso mesmo, né? O povo oriental sempre foi marcado por uma insatisfação, né? Ele é muito fácil de sublevar, né? De certa forma, sim, tem alguém que deu uma explicação falando justamente isso, né, que eles não aceitariam, assim, seriam os liberais, assim, perfeitos, né, porque eles não aceitam, muitos deles são povos, assim, meio nômades, seminômades, assim, eles não aceitam uma certa rigidez de instituições, eles querem ter liberdade para ir para onde eles quiserem, fazer o que eles bem entenderem, né, praticarem o que eles querem na telha deles. Então, eles é um povo que não se deixa governar, vamos dizer assim. É irritadiço, etc. Muito impulsivo, né? E muito belicoso. Então, daí, bom, essas doutrinas se casaram bem, né? Agora, interessante do São José, segundo essa descrição, é esse certo distanciamento, essa certa indiferença quanto às coisas que acontecem no mundo aí, e apenas as usar para um benefício, né, do espiritual, se for o caso, né? Então, isso aí também é uma lição que deixa para nós aí, igual esse povo aí, será que o Messias vem? Será que não vem? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Hoje é o anticristo, né? Hoje é o anticristo. Que eu acho também que ainda vai demorar um bom bocado para chegar. Só passando por só mais uma vaga. Porque o problema é o seguinte, o anticristo tem que ser um cara competente, só tem incompetente por aí, né? Tem que formar um cara competente. Eu acho que eles vão aprender muito com as falhas que estão cometendo agora, e depois soltar essa coisa cabeça no mundo aí. Mas fica a nossa lição pra gente também, né? Focar no que importa, né? Viver como Deus quer que a gente vive, tem que procurar discernir essa vontade de Deus também, né? Conformar nossa vontade com a vontade de Deus e usar o que acontece, as causas segundas, né? Como o senhor disse, para justamente procurar se santificar a partir daí, levar uma vida decente, não ficar só na base do dinheirinho ali. José, ele sabia pouco, acolhia o que as pessoas contavam para ele, mas não deixava isso afetar, né? Exato. Essa que é a atitude que deixa ele dizer para nós. Se quiser contar para nós alguma coisa, ótimo, eu fico sabendo. Mas e aí? Aí é a vontade de Deus. E ele continuava lá fazendo os móveis dele. Vamos tocar mesmo, né? Fazendo os móveis. Exatamente. Né? Porque às vezes tem gente, por exemplo, que fica aflição. E sai a notícia aqui, fica mais aflita. Aí você pergunta a pessoa assim: aqui, vamos somar aqui os anos de vida que você tem, vamos tirando os dias de aflição que você se aflige qualquer murmurar aqui ou ali.
quantos dias realmente de vida você teve? Vamos supor assim, 40 anos de vida. A pessoa pensa assim, dá um ano, será que você conseguiu ter um ano de vida? Viver em paz, viver com alegria, viver, né, mesmo com as dificuldades, viver de modo sereno e com ânimo, né? Você não precisa ficar rindo igual um bobo alegre. Porque isso aí também é um escapismo também que o brasileiro gosta de lançar a mão, né? Mas viver, apesar da sua cruz, levar com bom ânimo, com boa vontade, com serenidade, bater a cabeça no travesseiro, dormir, assim, se entregar mesmo nos braços de Deus, assim, confiar. Quanto? Será que dá um ano? E tem outra coisa, né, Márcio? Você fica preocupado com coisas que você não pode resolver. Exato. E se despreocupa das coisas que você pode resolver, que são muito poucas. As coisas que a gente pode resolver na vida são pouquíssimas. Sim, verdade. O resto... mas e se aumentar o imposto tal? E se o fulano ganhar? E se o ciclano tomar o poder? E se não sei o quê? Enfim. Não está ao nosso alcance, né? Exatamente. Tem que ficar essa lição, pessoal. E isso aí, assim, tem uns especulativos, os especuladores de escadaria de igreja, tem esses especuladores também, que são especuladores da mesma forma, só que com outros temas, né? De coisas que estão lá na estratosfera, fora do nosso alcance. Mas vai fazer isso, vai ficar ruim para a economia e tal, mas eu não tenho poder sobre a economia, eu não sei. Mudar, eu tenho que ver o que eu posso fazer, né? É o prato de hoje, o que eu posso fazer, né? Eu sei que vai afetar, eu sei que a gente vai, enfim, mas... Sim, procurar fazer o melhor que puder com aquilo, né? Pegar o limão e fazer uma limonada, né? Afinal, essas leituras matinais surgiram por causa do Covid, né? Não esqueçamos disso. Esse bate-papo aqui, matinal, não existia antes da nossa querida e maravilhosa pandemia. Pois pegamos esse limão bem azedo e fizemos aí um mousse de limão, né? Melhor sabor. Não é? E interessante também, eu estava aqui comentando com a Ana Paula aqui, estava aqui especulando a questão da guarda e proteção, né, que São José tinha aí no Clube da Família. E eu falei, não, geralmente a maioria dos homens tem esse instinto protetor que, inclusive, as mulheres duvidam que sejam. Elas veem a gente como o opressor. Então não tem instinto protetor. Às vezes elas veem assim, mas você não faz isso, você não me protege. Eu disse, meu filho, presta atenção, você está dando conta de fazer a coisa, não tem que entrar em campo. É mais ou menos assim, você está jogando sua bola, tá? Você passa para o atacante, você tem que ficar correndo do lado do atacante. Anda, chuta com a direita, agora corre. Agora, passa para aquele cara. Não, a bola tá com ele. Na hora que a bola vier para você, ou ele estiver marcado ali, você chega junto, receber a bola, sai, você vai ajudar. Então, assim, não é ser papai, é ser marido, né? Você precisa carregar no colo. Não quer dizer, né? E como Deus faz com a gente. E o homem protege não só a família, como a sociedade, né? Exato. O homem é o protetor da sociedade. Isso, o homem funciona. Daquela comunidade, né? Nós estamos tendo uma prova disso hoje. Eu não sei como é que as feministas ainda não estão arrancando os cabelos. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Quem é que está lá? São os homens. E quem é que tinha que estar lá? Os homens. Os homens, exatamente. É claro. Aquilo é tarefa de homem. Exato. Não é de mulher. A gente vê as mulheres lá embalando as coisas. Sim, tudo bem. Ótimo, nos abrigos e tal, ótimo. Isso, mas quem está nadando lá com como é que é? Colchão inflável para salvar a gente é homem. E tem que ser. E se morrer, morreu fazendo a tarefa certa. Adoecendo também, pegando Isso, é isso mesmo. A tarefa do homem é essa. Exato. Não é da mulher. De morrer pela... Exatamente, não é morrer assim, tipo, vamos pro matador, mas é se arriscar, inclusive, arriscando a própria vida para poder fazer isso. Então, isso mostra que não é possível o funcionamento de uma sociedade se não tiver essa figura paterna do homem. Não adianta esse negócio de transgênero, não adianta esse negócio de você decidir o que você quer. Não, na hora vai aparecer quem tem que aparecer. Isso, exatamente. Não. Todos.
Entendeu? Não dá. Enfim, é da natureza da realidade. Uhum. Que é isso que tem que acontecer. Então, as tragédias, todas elas, em qualquer lugar do mundo, o que você vê é isso. Sim. Não É tem? porque sai do ambiente de conforto, aquele ambiente confortável, né, de cidade, tudo funcionando suavemente, sem É. ameaça, sem dinossauros, É, sem onças, né? Então é muito fácil você pegar seu carrinho de empoderada, dirigir, chegar no escritório com ar-condicionado, dar os seus pitis com seus subordinados, é, né? Bancar a Mulher Maravilha. Muito bom, é. filho, quando a barragem arrebenta, o rio sobe, é o homem que tem que tratar disso. Ué, Não tem. não é? E surge naturalmente, né, professor? Naturalmente, não tem nada, não tem esforço, não tem. é, não tem aquele raciocínio, né? Porque isso é da natureza humana. A natureza humana funciona sem raciocínio. Nossa, eu sou homem, eu preciso ir. Não tem isso. Graças a Deus. É, Professor, é isso aí. Obrigado, então. obrigado você. Então, alguém tem mais alguma. Professor, Oi. tem umas frases aqui que chamam a atenção, assim, quando São José fala que é preciso rezar para que o Altíssimo afaste do coração do rei os pensamentos que o levam a pecar. Sim. É algo que às vezes nos causa assim pelo menos a mim, às vezes até pensar nessas pessoas causa uma ojeriza, né? Mas é o tipo e a gente tem pouca fé às vezes nessa oração, né? No resultado dessa oração, porque a gente às vezes vê que essas pessoas, principalmente essas figuras que são mais aparentes, elas estão num nível já de desordem, né, de alma, que a gente não vê, do nosso ponto de vista humano, a gente não vê mesmo saída para essas pessoas, não, né? Volta, conversão para essas pessoas. É. Mas a gente não pode deixar de rezar por eles, né? Nesse sentido, né? Que os maus não consigam fazer o mal, né? É. Que eles sejam atrapalhados na hora de fazer o mal. Exato, é. Não é? A gente não pode deixar de pedir isso. A oração pelos governantes sempre foi uma oração da igreja, né? São Paulo repete isso, né? Enfim, nós temos que rezar porque eles é que têm o poder mesmo. Dados por Deus, né? Diferentemente, e aí que a gente vê quanto que o sentimento não pode ser muito levado em conta Não. nessas horas. Porque o nosso sentimento é de uma aversão, né? É. Por essas pessoas. É aquele sentimento de tomara que sua alma se perca. O sentimento que é isso, né? Mandar para o inferno mesmo, que vá para o inferno, que morra logo e vá para o inferno. A gente Né? tem essa O sentimento é esse, né? A tradução do sentimento é essa. Mas que a gente deve contrariar esse sentimento e rezar para que eles mudem. Né? É por falta de oração mesmo que talvez eles estejam nessa coisa. O problema da oração é que a gente expressa um desejo, né? E Deus faz disso o que é possível fazer na circunstância. E que você falou, às vezes é justamente atrapalhar os planos do miserável para que eles não atinjam da forma como eles iam atingir tão fortemente a nós. Né? Uhum. Simplesmente. Mas a rezar pelos governantes, pela conversão, inclusive, é uma obrigação nossa. Uhum. Pelos governantes do mundo inteiro, né? Pelo Papa, né? Seja ele quem for, né? Também é um exercício de religioso muito importante, né? Porque o Papa também, né? Às vezes a gente não tem muita vontade de rezar por ele, não, né? Não. Dependendo do Papa reinante, né? É o que eu falei com o senhor a respeito porque o sentimento, né, da gente
nos impele a outra coisa, né? Por isso que a gente deve contrariar o... A nossa religião não é a religião do sentimento, né? Sim, nesse sentido não, né? Não é. E outra coisa que é tão interessante, que a mim me chama muito a atenção isso, quando ontem, acho que foi no capítulo de ontem, São José ficava aquela sensação de que ele tinha que esperar, e ele não sabia o que esperar. Exatamente. E muitas vezes ele se perguntava, será que... Essas são dúvidas muito nossas, não é, professor? Ué. Assim, será que isso é da minha cabeça? Será que isso eu estou sendo... é uma inspiração do Espírito Santo, através do meu anjo da guarda, tá atuando? Será que isso vem de onde? Né? E essa dúvida. E que ele... E aqui ele fala de novo, né, que amava o silêncio, que lentamente, como uma árvore, onde, né, quando pensa lentamente, como amadurecia, uma árvore, né? Amadurece. E essa é a capacidade cada vez menos comum de você viver com uma tensão permanente. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Viver numa tensão permanente, insolúvel. A nossa essa é a nossa... Essa procura é nobre, porque quem vive nessa tensão está procurando a vontade de Deus para fazê-la, para conformar com ela. Então, essa tensão é um estado que nós católicos devemos viver, porque é um estado nobre, porque nós queremos não fazer qualquer coisa, nós queremos fazer a vontade de Deus. Então, prescrutar a vontade de Deus é um hábito que nós devemos desenvolver, né? Essa é a nossa atenção, né? Nesse aspecto pessoal, né? Será que o que eu estou pensando, como é que eu devo agir aqui ou ali, etc. Isso é uma atenção permanente, né? E sabe o que mais, professor? Eu costumo me propor um exercício assim, de que, mesmo quando uma coisa desagradável, ruim aconteça, eu olhar para aquela situação e pensar que não foi que Deus não atendeu a minha oração, podia ser pior. Ele atende sempre. Assim, isso podia ser pior. Ele me deu percentualmente, né, do meu, lógico, isso é a minha pobre condição de avaliar, mas assim, ele me deu algo menor, né? O mínimo que ele podia te dar para você aprender a mesma lição, né? Isso. Podia ser pior. E ele me poupou de algo pior. Algo ruim, desagradável, difícil aconteceu, mas podia ser pior. Né? E a gente deve, só mesmo com uma vida de uma busca de contemplação, uma busca de parar alguns momentos, que a gente consegue enxergar um pouco disso, né? E como eu estou tendo que, você sabe por quê, ler mais sobre as virtudes, né? Outro dia eu estava ouvindo falar sobre que esse ativismo nosso, o senhor falou um pouco disso hoje, esse ativismo nosso muitas vezes encobre uma preguiça, porque você mascara de atividade, e às vezes de coisas bastante nobres até, né? Bastante lícitas, a preguiça, porque existe uma necessidade de ócio, né? Tem até um livro do mesmo Joseph Pieper, né? Do ócio, sobre o ócio.
Ócio e contemplação. É. Que a gente tem que ter momentos de parar para poder avaliar. Senão a gente não percebe nada, né, professor? Nada. Quando a gente fala. É engraçado, né? A gente usa o termo meditação aqui como oração mental. Mas você pode usar o termo meditação mais amplamente, que é o seguinte: você precisa parar momentos da sua vida para você considerar, refletir calmamente sobre várias situações na sua vida. Isso é também meditação. Pode esse momento dessa parada pode não ter relação com a meditação, oração mental da igreja, mas ela é absolutamente fundamental. Todo homem prudente deve fazer isso, né? Parar, pensar, ver o que está acontecendo, refletir, etc. Naquele momento, ele não está fazendo nada. Por isso que ele está no ócio, né? Ele está pensando. O que você está fazendo? Estou pensando. Tá certo? Sem necessariamente estar se envolvendo numa oração mental, que é muito mais do que simplesmente a meditação. É isso que você está falando, quer dizer, enfim. O homem moderno, ele não existe mais isso para ele, né? Uma última coisa que eu queria falar é o seguinte: a gente vê a preocupação de São José com o burrinho dele. Ah, né? sim. E que hoje nós temos uma tendência, né, de sair de um extremo aí para o outro. Então, assim, às vezes o medo de sermos panteístas, né, nos leva também a tratar os animais com um desprezo como Objetos. isso. Então, assim, da mesma forma que tem gente que põe roupinha, põe no carrinho de bebê. Sim, mas eles estão tratando os animais como objeto também, viu? Esses estão tratando, eles são cruéis. Porque isso não é a vida de. Exatamente, exatamente. É desrespeitar a natureza. É desrespeitar os animais, Isso. Só que não vê, né? Tá tudo distorcido, a nossa cabeça tá muito. É a confusão de que o senhor sempre fala, né? Que seria o pior dos nossos castigos. Isso Mas é. aí a gente vê às vezes pessoas fazendo o outro lado, indo para o outro extremo, né? Que é de desprezar quase os animais, né? E a gente e não pode ser assim, né? São José nos dá até essa lição aqui também, que ele tinha preocupação com o burrinho e o burrinho o agradecido. Não, e nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso com Nossa Senhora também. Nossa Senhora também. Isso aí é o seguinte, nós perdemos, até o equilíbrio católico em relação a isso nós perdemos, né? Com essa coisa da ecologia, do movimento ambiental, etc., nós vamos pro outro lado, né? Que é de desprezar a natureza, de desrespeitar a natureza, enfim, é aquele negócio, né? O pessoal vai para a esquerda, nós vamos para a direita. Esse jogo é mortal. Esse jogo é suicida. Nós somos católicos. Está até no catecismo, né? Desculpa, no exame de consciência. Está lá. A gente desrespeitou, maltratou o animal. Mas é claro, ué. Mas é claro, é óbvio. Isso é grave. Mas é óbvio. Nós não podemos fazer isso. É óbvio. Né? Isso é uma criatura de Deus, né? E belíssima, né? Os animais foram criados para nós somos senhores dos animais, né? Nós dominamos sobre os animais. Mas ser senhor não quer dizer que você possa fazer qualquer coisa com ele, não. Ser senhor é uma responsabilidade impressionante. Né? Nós temos poderes, sim,
Mas assim, eles estão aí para nos servir, como o burrinho estava para servir São José, mas não precisa maltratar. Você porque se você maltrata o animal, você está fazendo mau uso de um bem que Deus te deu, né? Então é falta grave, claro, né? Mais alguma? Um comentário assim, quanta coisa se pode tirar da leitura de um romance. Pois é, não, mas é o de um grande autor também, né, Ana Paula? Assim, de um grande escritor, né? Sim, da literatura, verdade. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia e um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.